Porque teve um tempo que Deus disse: não pode. Por que não pode? Não pode porque não pode. Mas agora na maturidade vocês viram a luz de Cristo. Eu quero ver em vocês um coração transformado. Eu tenho uma premissa na minha pregação: eu não prego comportamento. Eu nunca venho aqui dizendo: você é crente, você pode, você é crente, você não pode. Isso é um problema seu. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Você quer cair na gandaia? Caia. Mas eu posso pegar a secretária? Pode. Você pode fazer o que você quiser, eu sou. Você vai dizer como uma criança que você fez porque eu deixei? Cresça. O Espírito habita em você. Aqui na Casa da Rocha pode? Pode. E o que você faz? Eu não faço nada, quem faz é Deus. Eu digo a você o que é o Evangelho, o que é a essência de Cristo em nós, da nossa morte e ressurreição. Se você procura um lugar que vai te dizer: isso não pode, isso não pode, isso não pode, você está com 10 anos de idade, com 30 de conversão, mas ainda não encontrou o Filho de Deus como Senhor da sua vida. Está faltando voltar para Cristo, levantar a mão e vir na frente e falar: eu quero seguir Jesus, preciso ser batizado e me tornar um discípulo do Messias. Paulo diz que no verso 16: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra. Tudo isso tem sido sombras. O corpo é Cristo. Gênesis, queda, período dos reis, período dos profetas, exílio, império assírio, babilônico, persa, grego, romano, Jesus, cruz. Ele morre. No dia que ele morre se faz trevas em toda a terra, mas no terceiro dia ele ressuscita. Eu sou a luz do mundo. Quem me conhece jamais andará em trevas. A luz da ressurreição brilhou para a humanidade. E depois da cruz, a luz ilumina o nosso entendimento. Deus Emanuel está entre os homens. Ele virou gente e andou no nosso meio para a gente olhar e dizer: eu preciso morrer para o que eu sou e nascer de novo um pouco mais cada dia, para ser como Ele. Porque Ele é o ser humano que eu não consigo ser e o Deus que eu não conseguia ver. E a luz da ressurreição está nos iluminando a vida. Mas para trás da cruz há uma sombra. Davi não sabia, escreveu salmos maravilhosos e Deus fez milagres através de Davi, no povo, mas ele não sabia da cruz, nem sabia que viria Império Romano. Ele não conheceu o Evangelho, não viu o nascimento da igreja, nem tampouco Moisés. E algumas palavras dos salmos parecem até proféticas, mas não significam que eles de verdade tinham plena consciência do que viria. E nem os profetas que profetizaram sobre Jesus e o Messias. Aliás, ele não sabia o que era a cruz, isso veio com o Império Romano. Nem tampouco de morte e ressurreição, tumba, pedra que rola. Eles viviam na sombra. Deus estava lá? Claro que sim. Mas era uma sombra. João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: o santuário foi edificado em 46 anos. Você quer levantar em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O templo do Antigo Testamento era uma sombra. Deus habita entre os homens agora. Ele é Emanuel. Aquilo era uma sombra. Existiu, tinha um símbolo, mas era uma sombra. O centro é Cristo. 1 Timóteo 1,17.
Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre, amém, amém. Os reis do Antigo Testamento eram reis, governavam Israel, Deus agia na vida deles, mas eles estavam na sombra. O verdadeiro rei ainda viria, não para um povo, mas para toda a humanidade, não apenas com uma regência política, mas com poder sobre todo principado e potestade. Não iria reger através de um congresso, mas nas mentes e nos corações. Eles eram um sinal profético na sombra do que viria. O verdadeiro templo ainda viria, o verdadeiro rei ainda viria. Hebreus 4,14, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Os sacerdotes do Antigo Testamento estavam na sombra, eles eram um símbolo, na sombra da cruz, do que de verdade se manifestaria, o verdadeiro sumo sacerdote, que faz a nossa ligação entre o homem e Deus, estava em Cristo. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era, a palavra virou carne. Eu sei que você fala dos profetas do Antigo Testamento, e Deus estava com eles, e as palavras deles eram verdade, e eles profetizaram, mas os profetas que profetizaram, não esperavam que a própria palavra que eles falaram, agora estava virando gente. Eles estavam na sombra, mas agora a palavra está viva, vivendo entre nós, andando no nosso meio. Colossenses 2,11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. No Antigo Testamento eles circuncidavam, faziam uma cerimônia em todo menino no 8º dia, depois de nascido, mas aquilo estava na sombra, era um símbolo. A verdadeira circuncisão é a santificação do coração em Cristo, estava na sombra. João 1,29, no dia seguinte, vendo Jesus que vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento eles faziam sacrifício, matavam animais e cordeiros, pela remissão dos pecados e o perdão, mas isso era uma sombra. O verdadeiro cordeiro ainda viria. Nós não sacrificamos mais, nós não fazemos mais circuncisão, nós não precisamos de um templo, nos reunimos como irmãos, mas a glória de Deus não está no templo, nem no Santo dos Santos. Mateus 11:28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos nós temos um dia de descanso, e você deve ter mais de um se você puder. Mas o verdadeiro sábado não é mais um dia. Eu sou o Senhor do sábado, eu sou o descanso de vocês agora. Eu não estou falando de descanso, de folga do sábado para você ir na feira. Ele está falando do verdadeiro descanso, que está em Cristo. A arca da aliança era a presença de Deus no templo. Hoje Ele é o Deus entre nós em toda a nossa vida. Dentro da arca tinha o maná, que era o pão que desceu do céu, na sombra. Agora Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu estou aqui com vocês.